Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, patriota, quem vos fala, mestre Dinho. A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 16 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, dia 16 de junho de 2025. Horário 7 horas da manhã, 13 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça particular, arbitragem internacional, justiça paga. Vamos ao relatório. Atenção, atenção contra espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Atenção contra espionagem do SEBIN, da ABIN, da Polícia Federal, das autarquias, de todo o posicionamento dos brasileiros patriotas localizados em 26 estados e no Distrito Federal. Estamos já a relatar para os generais em campo, encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, das 88 facções do narcotráfico, das 10 superintendências do tráfico de drogas itinerantes. Elas mudam em toda a membresia de 26 estados e no Distrito Federal, ao arresto de drogas em aeroportos, portos, superintendências, e retornam com essa mercadoria para serem vendidas ao narcotráfico mundial. Temos também o alvo Lewandowski, temos também o alvo, o superintendente da Polícia Federal, temos também o alvo, o secretário da Interpol brasileiro, localizado na membresia da Interpol, na Europa, na Oceania, na América Latina, na América, que estão todos engajados, vendidos ao petróleo iraniano. Todos estes alvos, eles fazem parte do momento que estamos vivendo. O Partido Democratas nos Estados Unidos da América, patrocinado pelos chineses, patrocinados pelos russos, patrocinados pelo Irã, com seu petróleo de navios, centenas de milhões de navios, que aportaram com esse capital a pagamento de propina de funcionários públicos. Estamos assistindo em ponto na TV Globo e vemos as afirmativas dos âncoras relatando que o Irã não tem bombas atômicas, pois vamos revelar. Eles têm 9 bombas atômicas. Elas estão extraídas e foram levadas para a China,
para a Rússia, para o Brasil, para a Centro-América e para a Europa. Estas 9 bombas atômicas, que também se encontram no território do Irã, são 9 bombas destruídas de alto teor destrutivo, uma circunferência de 3.500 quilômetros. Estas bombas, elas estão sendo acauteladas e monitoradas por todas as 60 agências de inteligência. Então, os 4 filhos da puta dos ayatolás que compõem a teocracia do regime da Pérsia, que o povo já se levantou a fazer a revolução e já está comemorando a destruição de todo o aparelho de enriquecimento de urânio no Irã, ou seja, não tem mais centrífuga, não tem mais absolutamente como proceder ao enriquecimento do urânio, da rocha de urânio. Então, tudo isto já é um fato. Eles não colocam nenhum tipo de mídia do Irã, porque seria decretar ao regime a derrota. Então, o Ayatollah Khamenei, que o seu objetivo é virar mártir para ser tratado como um líder a ser venerado, como vamos dizer assim, que é o seu objetivo. O seu objetivo qual é? O objetivo de todo Ayatollah. Ele tem que destruir a humanidade. Qualquer alvo que ele queira tomar, pode ser Israel, pode ser Estados Unidos, pode ser o Brasil, pode ser a Europa, pode ser todos que eles queiram, principalmente a Arábia Saudita, principalmente Emirados Árabes e até o seu próprio aliado, o Catar. Por que o Catar? O Catar, todo ele é culpado? Não. O Catar é a base financeira do capital destes que procedem a guardar os ativos financeiros no Catar. Então, o objetivo do Mullah é ser venerado como mensageiro. Ele quer ser o mártir. O prêmio para ele é ser morto, para ele ser venerado como mártir. Então, se nós acabamos com Ayatollah Khamenei, ele vira um mártir a ser venerado como o mensageiro, o sujeito que procedeu conforme o que ele escolheu. Ele escolheu morrer e viver como um exterminador da humanidade. Da mesma forma, seus ayatolás, todos eles virão diferentes de procedimento teocrático para se estabelecerem no Irã, para se estabelecerem em qualquer outro país, para eles continuarem com esse procedimento de virar mártir, morrer e serem considerados como mensageiros da religião muçulmana. E não são. São assassinos, perversos, ladrões, charmutas, que destroem a progenitura de toda a árvore genealógica dos muçulmanos. Ou seja, eles matam as mulheres, desde os bebês filhas, ou seja, as crianças pequenas, até a maturidade e também a velhice das mulheres. Eles exterminam, eles matam. Então, este comportamento de tortura, de manipulação do psique através do terror, atinge toda a população do Irã, que é obrigada, cada vez que o Ali Khamenei vai fazer um pronunciamento, todos saiam a estar a ouvi-lo e a determinar a destruição do objetivo. O objetivo neste momento agora é Europa,
França, Estados Unidos e Brasil. Por quê? Porque fomos nós que estabelecemos que não seremos escravos do Irã, da China, da Rússia, da Norte-Coreia. O continente brasileiro, as terras do Brasil pertencem ao povo brasileiro. Não pertence à China, não pertence à Rússia, não pertence ao Irã, não pertence a nenhum mulã, maluco, charmuta, filho da puta. Então, nós temos que passar a limpo todo o sistema administrativo financeiro do Brasil, porque todo o capital, todo o recurso financeiro que estabeleceu 17 países do narcotráfico na América Central e na América do Sul, agora todo esse capital foi voltado para as armas nucleares, as metralhadoras, as ogivas de foguetes hipersônicos a serem utilizados ao combate. E tudo isto é transladado pelos navios da Rota da Seda da China. Agora já estão em combate lá na China aviões de Israel que procederam a alvejar as centrífugas de enriquecimento de urânio da China. Já está havendo todo um procedimento na China para o abate de todos os seus possíveis pontos de enriquecimento de urânio. E também na Norte-Coreia. Todo o seu contingente de navios, como se chama, os 2 porta-aviões chineses, já se encontram no Pacífico há vários dias e estas oportunidades foram abertas para destruir as centrífugas chinesas. Da mesma forma é com a Rússia. Então a Rússia ela quer mediar o tratado Israel-Irã, mas como ela foi descoberta, a Rússia declara que vai atingir a Europa com bombas nucleares. Efetivamente, tem bombas nucleares do Irã posicionadas em território da Europa. Efetivamente, tem bombas nucleares posicionadas no Brasil, na Centro-América. Efetivamente, tem bombas nucleares posicionadas ao derredor Canadá, Groenlândia, todos manipulados pela China, pela Rússia, pela Europa. E os alvos são Inglaterra, França e Estados Unidos. Eis o relatório. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510 466 447 34, plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Agradeço por R$1, agradeço por todo o aporte financeiro que estão nos ajudando. Já pagamos uma internet atrasada, temos que pagar a outra que já venceu, temos que pagar o telefone, essas são as prioridades. Por favor, nos ajudem. Agradecemos a todos. Outra revelação: todos os bancos financeiros, os 4 bancos para este continente inteiro do Brasil, que tomam empréstimo de 227 bancos do narcotráfico, que estão fornecendo o aporte da usura, do crime de anatocismo, juros sobre juros, e o Brasil é tomador
para fazer frente ao pagamento da folha de salário de funcionários públicos e também as suas supersalários no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário. Todos estes estão devidamente identificados e vão responder à Lei Magnifici, na Lei IEPA e também na extração dos seus líderes. Serão levados a Guítimo ou a Tierra del Fuego. Gostaríamos que fosse Tierra del Fuego porque é bastante gelado. Então, estamos procedendo. O conflito é real. Temos 380 embarcações que todo mundo diz são pesqueiros. Eles vêm para pescar. Não, eles estão armados com metralhadoras, RPGs, são aquelas bazucas, né? RPGs, e também metralhadoras .30, .50. O objetivo é se estabelecer nas praias do Nordeste, em 9 estados, e no delta do Amazonas, pegar toda aquela região e proceder à divisão do Brasil para que se estabeleça o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, os seus ministros, os seus partidos políticos, todos que se estabeleceram a atrair a pátria Brasil. Mas nós temos a possibilidade de arrasar em pleno Oceano Atlântico com todas estas embarcações. Então estamos monitorando de perto todos os petroleiros que abastecem com armas, mísseis, com metralhadoras, com rancho, com petróleo e que acompanham estas embarcações que são constituídas de 200 tripulantes, todos armados, todos norte-coreanos, todos mongóis, todos terroristas, que eles vêm para se estabelecer no Oceano Atlântico, na República Federativa do Brasil. Maiores informações entraremos em contato. Então, o conflito do Irã, mais de 200 mortos em 4 dias, eles só estabelecem o conhecimento dos civis. Mas a realidade é que arrasamos com os dragões do Irã. Arrasamos com todos os generais encarregados de logística do Irã. Eles estão colocando outros no lugar e estão querendo proceder a se defender do combate dos militantes sírios que estão já nas ruas do Irã combater e a matar, destruir todos os simpatizantes iranianos do regime do Ayatollah Khamenei. Por favor, nós já temos o veredito da Sura muçulmana com relação ao julgamento do Ali Khamenei e os seus ayatollahs, que são 4 malucos que querem praticar e seguir praticando. Eles não são persas, não são iranis, eles se estabelecem em qualquer lugar. A intenção é tomar a Inglaterra, a França, a Europa. Eles já estariam de saída do regime do Irã e libertar o povo lá de, como se chama, do Irã. Mas não é mais, deixará de se chamar Irã e passará a se chamar Pérsia, porque em realidade eles acabaram com um país maravilhoso que tinha uma brasileira que nos deixou saudades. O Brasil, Israel, todo mundo convivia muito bem com o Shah da Pérsia. Éramos todos felizes, até chegar esse refugiado que morava na França
e estabelecer o maior terror. Matou todos os estudantes que achavam que o regime dos ayatolás seria bom. Foram todos aniquilados, não sobrou ninguém. E eles estabeleceram novas alianças através da lobotomização do psique e do terror. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão. Fique com Yahushua Rom Merushihaim. Nada temam. Vocês vão receber todo o salário, Brasil. Vocês vão ter toda a prioridade, mas nós vamos monitorar todos estes traidores à pátria e todos serão levados ao pelotão de fuzilamento. Gratidão. Bom dia, segunda-feira, 16 de junho de 2025, horário 10h21, segunda live, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, horário 10h21. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, SEBIN, ABIN, Polícia Federal. Atenção, autarquias. Atenção, Comando Sul, NATO, OTAN, Pentágono. Atenção, atenção, Quarta Frota. Atenção, 123 países signatários do Tribunal Penal, ao qual está em recesso devido à corrupção na sua membresia operacional de juízes e promotores, todos acautelados na Lei Magnifique e ERP. Estão cessantes os trabalhos do Tribunal Penal Internacional. Temos então a intervenção no Tribunal Internacional do Brooklyn e no Supremo Tribunal Mundial. Estamos todos em observação se eles ou alguém se vende ao petróleo iraniano. Atenção, atenção. Os laboratórios de armas químicas na China foram alvejados. Os laboratórios de enriquecimento de urânio, bombas atômicas, centrífugas, que eles, conjuntamente com a Rússia, alegam que o enriquecimento do urânio, os restos de enriquecimento de urânio do Irã, foram levados até a Rússia e até a China para fazer pequenos reatores domésticos, a acautelar as ogivas nucleares contrabandeadas para 17 países da América do Sul, da América Central. Temos todo o procedimento a monitorar e estabelecer a intervenção. O Brasil está em intervenção da Quarta Frota, todo o continente americano, centro-americano, tudo está monitorado. E também estamos monitorando os submarinos do Irã, que estão soltando mísseis de 3.500 quilômetros a alvejar Israel, e também os submarinos que se encontram na área. Estamos procedendo a acabar com a infraestrutura dos dragões do Irã e de todo o sistema dos ayatolás, o regime. Todos eles acautelados, todos eles levados a interrogatórios internacionais. Estamos já com o procedimento da família do senhor Reza Pahlavi, antigo regime da comunidade do país persa, da Pérsia, que está para assumir a administração e liderança do Irã. Então, torno a repetir, a China está sendo bombardeada. Estão caindo lá todo tipo de armas de perfuração do solo, de observação das cavernas, onde eles guardam todas as suas armas nucleares, todos os seus mísseis intercontinentais,
toda a sua produção de inteligência artificial. A China está sendo bombardeada no momento, como também a Rússia. Neste instante, dia 16, segunda-feira de junho de 2025, horário 10 horas 26 minutos. Por favor, viralizem isto. E conforme determinação das lives, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Agradecemos e dizemos a todos, a população civil da América do Sul, na América Central, nada temam. Já temos todos eles já monitorados. Estão sendo auditados via satélite. Todo o solo de toda a América do Sul, de América Central, está rastreado à procura das ogivas nucleares, que são 9 ogivas nucleares que o Irã posicionou contra os Estados Unidos da América. E estão no Caribe, estão no Brasil, estão deslocadas e monitoradas. Já imediatamente procedemos com o abate. Vamos proceder com os especialistas em determinar o abate destes terroristas localizados na América do Sul, na América Central. Já começamos dinamitando a central de drogas mundiais com o B-12, o avião americano, o morcego negro, que já implodiu com a fabricação destas drogas que fornecem capital para o regime do Irã e os seus aliados, da USAID, do Biden, do Obama, do casal Clinton, já que o senhor Bush faleceu e deixou todas as diretrizes, toda a expertise, todos os envolvidos da USAID, que agora estão fazendo delação premiada e entregaram a manipulação das urnas do voto do Brasil, feito por Fachin, feito por Alexandre de Moraes, feito por todos os 22 partidos políticos, os seus presidentes, todos os que estão envolvidos, todos serão levados por traição à pátria, crime, pena capital. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Nada temam. Vocês vão receber o dinheiro dos seus salários, não vai haver nenhum problema. Mas nós vamos monitorar para que nenhum recurso financeiro chegue à mão dos terroristas aliados do Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, terrorista do Irã, do Hamas, do Hezbollah, e os 22 partidos, todos já identificados, Alcolumbre, todos identificados. Não ficará ninguém em pé. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Fiquem com Yahushua HaMashiach, com o Senhor Todo-Poderoso, com o mensageiro Allahu Akbar. Todos se sintam protegidos. Muito boa tarde. No momento, dia 16 de junho de 2025, horário 14 horas 32 minutos. Estamos com o relatório já específico para as tomadas de decisão que já passam a vigorar em todo o planeta. Vamos ao relatório. Atenção, atenção contra espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção contra espionagem
do SEBIN, da ABIN, Polícia Federal. Atenção, todo o povo da República Federativa do Brasil. Já foi identificado o Irã, a China, a Rússia. Estão mantendo e determinando a que o Irã proceda a atingir os países da comunidade árabe, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Catar, todos alvos que serão abatidos pela Rússia, pela China e pelo restante do seu arsenal bélico, né? Do Irã, em disposição para este show. Tudo isto nesta madrugada, assim que o sol baixar em Israel, eles vão proceder com este procedimento. Eles estabeleceram que vão fazer o que sempre fizeram, fazer um blefe, alegando que eles querem a paz e com isso ganhar tempo para que haja uma cortina dos mísseis lançados pela Norte-Coreia, pela China, pelos turcos, pelo Irã, todos posicionados e vão fazer a devassa nas bases militares americanas em todo o Golfo de Omã, que vai atingir os países muçulmanos, o mundo árabe. Então, está envolvido Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também vai proceder com a invasão do Amazonas, do delta do Amazonas, para o Nordeste, querendo estabelecer tropas da Rússia, da China, da Turquia, do Irã, no território brasileiro, e com isso ter confronto com os americanos em Iguaçu, também com os colombianos, também com os venezuelanos. Tudo isto projetado a partir das 0 hora de Brasília, ou seja, dia 17 de junho de 2025. Isto é um fato já estabelecido, porque o deslocamento dos mísseis já estão se locomovendo e estão também apontados para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, para a comunidade europeia, onde se encontra o foro do euro, a presidência da comunidade europeia. Eles querem destruir a Europa. Esse é o objetivo de intimidação. E isto tudo está já projetado para 0 horas do dia 17 de junho
de 2025. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Árbitro. Justiça particular. Justiça paga. Arbitragem internacional. Na função corregedor-geral. Na investigação de 196 países do reduto da cleptocracia, onde impera o petróleo iraniano, onde estabelece, onde estipulam todo tipo de medidas opressivas e morais, falando que eles têm representatividade democrática. E não têm, são terroristas. O conselho é composto por terroristas déspotas, filhos da puta. A China, a Rússia e a França, todos envolvidos. Então, todo este evento passa a vigorar a partir da 0 hora. Luiz Inácio Lula da Silva, que é óbito, quem ocupa o lugar dele é o Moacir, estabeleceu o seu terrateniente Alckmin, terrorista do Irã, em Brasília. E eles procedem como procedem no Irã. Eles são os torturadores das milícias, alegando que é latrocínio, roubo de celular, seguido de morte. Não, eles vão sair na rua atirando a esmo, matando a população civil. Tudo a partir das 0 horas do dia 17, em 26 estados e no Distrito Federal. A mando do Alckmin, terrorista. Então, estamos com as tropas localizadas e vai haver um embate. A tomada da América do Sul, da América Central, com todas as ogivas das embarcações de submarinos nucleares no Atlântico. Também na tomada de cabeça de praia em 9 estados do Nordeste, a partir do Amazonas. Eles querem todos os poços de prospecção de petróleo. Este indivíduo já se encontra foragido. Luiz Inácio Lula da Silva, que quem ocupa a sua carcaça é o Moacir. Todos já identificados. Não tem mais diálogo, porque a China, a Rússia já foram alvejados no seu enriquecimento de urânio na China. Acabaram com as usinas de prospecção, de enriquecimento para a elaboração de ogivas nucleares. Os túneis onde eles guardam as ogivas. Na Norte-Coreia também. Lá está caindo bombas e estão sendo alvejados neste instante. Então, já está dada a façanha da Terceira Guerra Mundial. Por favor, viralize isto. E conforme determinação, a cada live, o meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma, Mercado Pago. Entendam, isto é uma realidade comprovada. Temos 60 agências de inteligência para informar os generais em campo nas capturas dos membros do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, de 22 partidos políticos, os seus
diretores, presidentes, todos acautelados, levados à extração pela lei Magnificat e pela lei IEPA. Estamos todos já imbuídos das missões e assim vamos proceder. Imediatamente. Não temos mais o que falar, o que parolar, o que combinar, o que deixar de dizer. E Luiz Inácio Lula da Silva, seus familiares, toda a sua prole, seu contador, todos os seus 88 grupos de narcotráfico, suas 10 superintendências da Polícia Federal do narcotráfico, seu judiciário do narcotráfico, todos já identificados e todos serão abatidos. Estamos em guerra. Entenderam? Estou sendo claro? Então já está dada a determinação. É a terceira guerra mundial atômica. As ogivas no Brasil, elas têm poder de circunferência de destruição de 150 quilômetros. E a maior delas, que são 9 ogivas, 9 bombas atômicas distribuídas no planeta, cada uma tem uma circunferência de 3.500 quilômetros de destruição. E estamos já ao combate e ao desmonte destas ogivas. Tudo arquitetado pela China, Rússia, Turquia, Irã. Tudo já revelado. Não podemos mais aguardar nem esperar. É tudo um blefe. E estamos vendo todos os protagonistas. Viralizem isto o máximo possível. E saibam, Yahushua Homer Rushaim, ele olha por nós. Meus amigos e amigas patriotas, hoje dia 16 de junho do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Meu amigo Paulo Briguet destacando aqui o nosso chat movimentadíssimo aqui com a Nusa Velasco, sempre queridona, Márcio de Oliveira, o Júlio César, também o Eduardo, Gertrudes Rodrigues, todo mundo dando a sua opinião. Aliás, fiquem à vontade para criticar, para elogiar, para comentar o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Tudo isso, o espaço é sempre livre, meus amigos. Eu convido também a deixar o like, também compartilhar o nosso café com a Gazeta. Eu vou aqui para o centro do nosso estúdio, mega estúdio aqui em Curitiba, porque nós temos, é claro, também a opinião dele, Alexandre Garcia. Eu pergunto, Garcia, o seu dia está bom? Bom dia. Bom dia. A indústria, a agricultura estão em pé de guerra e até a área financeira. O presidente do Bradesco ontem dizendo, olha, o país não aguenta mais tributos, né? Ele certamente deve estar sentindo o tributo sobre o imposto de operações financeiras. Mas a agricultura e a indústria estão sentindo a alternativa proposta por Haddad para substituir o imposto de operações financeiras. Substituir o imposto não, para não haver a alta do imposto de operações financeiras, cada vez mais imposto, né? É um imposto de renda que pega o rendimento em letras de crédito agrícola, letras de crédito imobiliário, depois os certificados de recebimentos imobiliários, certificado de recebimento da agricultura, debêntures incentivadas. Então, vai atingir o crédito, o financiamento de atividades produtivas. Ninguém mais aguenta. Eu estava vendo uma lista na internet, eu não vou dar as alíquotas aqui agora, porque eu preciso conferir, né? Mas o imposto que já se paga sobre absurdos, sobre cadernos escolares, sobre alimentos básicos,
sobre atividade produtiva, que gera emprego, né, que gera renda. Essa renda, por sua vez, vai gerar tributo. Né? Parece que eles não sabem que quanto mais girar a roda da economia, né, cada vez que dá um giro, gera mais imposto. Então, quanto menor o imposto, mais rápido vai girar essa roda. Todo mundo sabe que a pessoa que cobra, o supermercado que cobra menos margem de lucro, vai vender muito mais. E, no fundo, vai somar mais lucro. Não? Só o governo que não entende isso. E o governo, como eu expliquei ontem, numa escola cívico-militar para os meninos e meninas, olha, governo não gera riqueza, todo o dinheiro do governo é nosso, dos pagadores de impostos. Enfim, a oposição agora está dizendo lá na Câmara, não vai passar. Um decreto legislativo derruba a alteração, o aumento de alíquotas do IOF. E outra não vão aceitar. O governo não tem que tirar com o imposto cobrado da gente. O governo tem que gastar menos, é só isso. E gasto de governo não é como o presidente acha. O presidente acha que todo gasto de governo é investimento. Não é. Qualquer pessoa que saiba um mínimo de contas sabe que gasto é uma coisa, investimento é outra. Investimento gera riqueza. Gasto é a despesa de gerar essa riqueza. Né? Mas, enfim, vai dizer isso para o presidente, não adianta. Ele é aquilo que ele sempre pensou. É o mesmo do primeiro mandato, do segundo. Né? É o mesmo que orientava Dilma. É o mesmo. Bom, e lá na CPI das BETs, eu não sei por que essa história de usar nome estrangeiro. CPI das apostas eletrônicas, meu Deus do céu. Assim como essa bobagem aí desse bebê imitando bebê de verdade, que chamam de Reborn. O que é Reborn? Renato. Né? Por que não chamam de Renato? De certos Renatos não vão gostar. Né? Mas, enfim. A relatora, Soraya Tronic, está propondo o indiciamento de 16 pessoas, entre elas Virgínia Fonseca, que parece que é uma famosa frequentadora das redes sociais, que fazia muita propaganda disso, né? E a Deolane Bezerra, que parece que andou presa também. Né? As duas estão com proposta de indiciamento que vai ser agora decidida pela votação da comissão de inquérito. Agora, não tem como a gente não mostrar isso, que as pessoas se endividam. Quem joga é justamente quem não tem dinheiro. Fica sonhando com o dinheiro. Né? Eu nunca joguei na vida. Eu sempre apostei em mim. Então eu economizei o dinheiro da aposta, né? e nunca perdi dinheiro em aposta. Eu só ganhei investindo em mim. Na minha formação, na minha preparação para o mundo. Mas a pessoa fica sonhando, acha que é fácil. Não, daqui a pouco eu ganho na loteria. Né? Tem essa loteria aí horrível do próprio governo, né? que faz com que as pessoas gastem dinheiro. Um vai ganhar e não sei quantos milhões vão perder, né? E vão contribuir para dar o dinheiro para esse, na sorte. E aí pessoas se endividam nesses jogos eletrônicos. Eu nem sei como funcionam. Mas se endividam e depois, muitos casos de suicídio por causa disso. Porque tomaram dinheiro emprestado para apostar. Porque fica um vício gravíssimo. Fica aqui uma espécie de alerta de quem nunca jogou e nunca perdeu. Sempre ganhou. De Brasília, Alexandre Garcia. É isso aí, Alexandre Garcia. Quem ganha somos nós aqui com o comentário brilhante do Alexandre Garcia de Brasília. Meus amigos, e de São Paulo agora, Lucas Saba
vai esquentando ainda mais o nosso café com a Gazeta. E você sabe, Saba, qualquer coisa pode me chamar que eu tô por aqui. Bom, estamos aqui em São Paulo, daqui a pouco teremos Flávio Morgenstern e Fabiana Barroso para analisar todo o julgamento de ontem. Acabaram os interrogatórios, hein? Agora já estamos na fase final. E vocês, o que acharam do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Braga Neto, de todos aqueles que falaram? Almirante Garnier, ele que derrubou ali, porque a Marinha teria colocado a tropa à disposição, etc., os fuzileiros, isso e aquilo, ele derrubou tudo isso. Bom, o nosso primeiro tema aqui de São Paulo, mas antes quero convidar você a assinar a Gazeta do Povo. Nós estamos com uma super promoção, R$ 1,90 por mês, nos primeiros 6 meses, 95% off. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na sua tela para desfrutar dessa promoção, R$ 1,90 nos primeiros 6 meses, 95% off. Vale lembrar, nosso preço original é de R$ 27,90. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você é direcionado para a nossa promoção, ou então gazetadopovo.com.br/oferta. Bom, e agora vamos retomar o interrogatório do Almirante Garnier, que negou ter prontificado a Marinha para qualquer tipo de suposto golpe. Nós até temos um vídeo para exibir do Almirante Garnier em que ele descreve, na verdade, que nada disso aconteceu. Pode rodar, Youssef. O Almirante Garnier teria colocado as suas tropas à disposição do presidente. Teria inclusive dito qual era o número de fuzileiros que ele teria à disposição do ex-presidente. Eu gostaria de saber o que o Almirante Garnier poderia dizer sobre isso. O Almirante, foi inclusive citado no depoimento que eram 14 mil fuzileiros à disposição. O senhor se recorda disso? Com todo respeito, senhor ministro, eu creio que o doutor Gonê se refere a algo que disse o brigadeiro Batista Júnior, porque esse número 14 mil, se não me engano, eu li no depoimento que o brigadeiro... Não, é que depois nós perguntamos ao brigadeiro também, exato. Porque foi o único que eu me lembro de ter dito esse número. Bom, em primeiro lugar, e o número foi muito importante, porque eu estranhei de onde veio esse número. O Corpo de Fuzileiros Navais, ele tinha, no meu tempo de comando, 17 mil homens. Hoje ele tem cerca de 15.500, mais ou menos. E, portanto, me chamou a atenção, de onde vem 14 mil? E eu peguei o meu iPhone e digitei no Google quantos fuzileiros navais tem a Marinha do Brasil. E ele responde 14 mil. Então, acho que tem grandes equívocos aí. Eu não, nesse contexto aqui, foi atribuído a minha fala. Eu nunca disponibilizei tropas para ações dessa natureza que a pergunta anterior se refere. Doutor Paulo. O general Freire Gomes menciona que na reunião do dia 7 de dezembro de 22, um assessor do presidente teria feito a leitura dos considerandos do ato que seria o ato de consubstanciação da quebra da normalidade constitucional. Eu gostaria de saber do Almirante se ele se lembra quem era esse assessor que fez essa leitura. Por favor. Bom, fica claro então, esse é considerado um depoimento, um interrogatório-chave, porque segundo o delator Mauro Cid, esse que é a única coisa que nós temos desse suposto golpe de Estado, é uma delação de Mauro Cid. Vale lembrar, na época do maior roubo da história da humanidade desde Tutancâmon, o Petrolão, esse liderado
por toda a alta cúpula do PT, construtoras e doleiros, nós tivemos 293 delações. Nesse caso do golpe, nós temos apenas uma de Mauro Cid, que foi nitidamente coagido. Por quê? Porque se pressupõe que uma delação premiada, para ela ser válida, ela tem que ter uma certa não, na verdade totalmente ali, uma espontaneidade, algo que não houve, pelo menos nos primeiras delações ali de Mauro Cid, em que ele é ameaçado por Moraes, que lembra da sua família. Pensa bem na sua filha, pensa bem na sua esposa. Isso não é ameaça? Claro que é ameaça. Então veja, nós temos... Porque o que dizia Mauro Cid? Mauro Cid dizia o seguinte: não, ninguém embarcou no golpe do Bolsonaro. Isso palavras do Mauro Cid, né? Claro, ele falou mais ou menos esse teor, né? E o único que embarcou foi o Garnier lá, o chefe da Marinha, o general 4 estrelas. O almirante Garnier fala, imagina, nunca teve qualquer possibilidade de ruptura institucional, ponto 1. Ponto 2, eu nunca disponibilizei as tropas da Marinha para isso. E ponto número 3, que é chave nessa discussão, ele diz, Mauro Cid, até pela patente, por uma questão de hierarquia, não participou de várias das nossas reuniões, porque as reuniões eram entre os generais 4 estrelas, né, que tava ali almirante Garnier, o Frei então ele nem participava disso. Então desmonta todo esse castelo de areia. Quero levar essa discussão a Curitiba, temos lá Guilherme Oliveira e temos também a Anne para comentar essa história. Me parece, eu não sei o que vocês acharam, mas me parece que o almirante Garnier, eu acho que tem sido desprezado pelo consórcio, é normal, né? Aliás, vi várias manchetes por aí afora, extremamente sensacionalistas, falando, o Bolsonaro falou que o pessoal do 8 de janeiro era maluco. Ele não falou isso é mentira. Ele falou que quem pedia o retorno do AI-5, aí sim era maluco, etc e tal. Mas ele não falou que o pessoal do 8 de janeiro era maluco. Então você vê uma distorção, etc. E qual que é o problema, né, Gui? Os interrogatórios só de ontem, estiveram os de segunda-feira, foram 11 horas ao vivo. Então a população não consegue ficar lá sentada. Então se a gente não traz essa ótica, esses cortes importantes, o pessoal embarca na narrativa do consórcio. Mas quero levar para essa dupla aí em Curitiba Brilhante para ouvir. Garnier, Gui, é para vocês o principal dos interrogatórios e ele desconfigura a narrativa do golpe de Estado? Lucas Saba, começando pelo começo agora em relação... nós vimos esse título que Bolsonaro chama manifestantes do 8 de janeiro de malucos. Isso é uma mentira. Ele nunca disse isso, foi exatamente o que o Lucas Saba mencionou. Ele fala sobre essa questão do AI-5 diretamente, sobre os manifestantes. Em nenhum momento isso foi dito, só que isso virou o quê? A chamada, o título de vários sites, vocês sabem quais, né? Não apenas nos sites, mas também nos programas de televisão, nesses canais que vocês também sabem quais. A chamada ali, aparecido no GC, para chamar a atenção da audiência era isso. E o Bolsonaro nunca falou essa questão em relação aos manifestantes do 8 de janeiro. Sobre o almirante Garnier, concordo completamente com o relator, no caso, nosso amigo Lucas Saba, em relação à opinião dele, a importância do depoimento do Garnier, que mais que destrói completamente qualquer tese de tentativa de golpe criada pelo Alexandre de Moraes e também unido ao executivo petista. O Garnier, inclusive, que foi defendido pelo Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, que tem o conhecimento prático, técnico, teórico de como funciona as Forças Armadas, sabe muito bem, inclusive respondeu isso ao Alexandre de Moraes, respondeu de forma incisiva, inclusive, dizendo que não aceitaria nem que o Alexandre de Moraes impedisse que ele fizesse a contestação da língua portuguesa, do que ele achava que era a língua portuguesa e do que ele achava que era uma força de expressão. Deixou bem claro, foi testemunha do Garnier naquele depoimento que o STF liberou semana passada, dando conta, mais um que dava conta de que essa narrativa do golpe não existe, né? De que essa criação, dessa invenção
do Supremo Tribunal Federal e do Executivo para caçar a possibilidade de Bolsonaro ser um candidato em 2026 é uma falácia total. Aí eles extraem do Mauro Cid, e a gente sempre lembra aqui que o Mauro Cid, essa delação, esse papel de delator, foi criado pelos mesmos criadores dessa historinha aí de que o Bolsonaro teria chamado manifestante de maluco. Mauro Cid nunca foi delator, Mauro Cid nunca disse nada. É basicamente a questão do dossiê do Lindbergh Farias, do dossiê do Eduardo Bolsonaro, que é um dossiê, né? O que o Mauro Cid, mais uma vez, falou foi exatamente diante de uma ameaça, de uma coação do Alexandre de Moraes, dizendo, olha, pense nas suas filhas, pense na sua esposa, repense o que você tem para falar. E aí ele vai lá, ameaçado, tentando tangenciar a questão. Mas, para mim, Lucas Saba, assim como você pensa também, o depoimento do Garnier é importantíssimo, está sendo, de alguma forma, trazido para um ambiente menor do que os depoimentos do Bolsonaro, do Heleno, enfim, do Braga Neto, mas eu acho fundamental a posição do Garnier, deixando bem claro, olha, essa suposta tentativa de golpe é invenção da cabeça de vocês. Não sei se poderemos ter a Anne Dias comentando nesse momento, vou pedir uma resposta do Lucas Lensin, que ela está sendo microfonada aqui, mas por hora é isso, meu amigo Lucas Saba, qualquer coisa traga aqui que a gente abre aqui a câmera e mostra todo o estúdio. Exatamente, Gui. Bom, agora nós temos Fabiana Barroso aqui conosco. Fabi, seja bem-vinda, bom dia ao Café com a Gazeta do Povo. Nós vamos destrinchar ali todo o passo a passo do interrogatório, que durou quase 11 horas ontem, nessa terça-feira, mas quero abrir aqui o nosso bloco de São Paulo falando de Garnier, né? O nosso ex-comandante da Marinha que falou. Eu fico com esses 3 pontos. Ele nunca colocou a tropa à disposição. Isso, fonte, vozes da minha cabeça no caso Mauro Cid. 2, pela hierarquia de Mauro Cid, ele sequer participava dessas reuniões entre generais 4 estrelas, porque ele é um tenente-coronel. E 3, ele diz que nunca teve qualquer possibilidade de ruptura institucional, algo que já foi corroborado por Freire Gomes, por Anderson Torres, por Alexandre Ramage, por Braga Neto, por General Heleno. Ou seja, só tem a delação de Mauro Cid. Bom dia, Fabi. Bom dia, Lucas. Bom dia ao pessoal lá de Curitiba, a Anne, o Gui. Bom dia a todos que estão conosco aqui na Gazeta. E vamos só dizer que nós estamos sendo um sucesso. Então, obrigada a vocês que nos acompanham todas as manhãs aqui na Gazeta do Povo. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Eu acompanhei às 11 horas de deboche, de pouca prova, de tentativa, né, de implementar uma narrativa. E até antes de falar do Garnier especificamente, o que a gente percebe? Né? Primeiro, eu fiquei assustadíssima com o semblante dos 2 advogados que estavam acompanhando o presidente Bolsonaro. Isso me preocupou, né? Porque como eu sou do direito, isso me preocupou de verdade. Eu pensei, meu Deus, algo aconteceu nos bastidores, porque aquilo era além, né? Eu sei que existe a preocupação, mas, né, e realmente ali ficamos sem saber, mas no final aquilo foi um pouco se dissipando e eu fiquei até aliviada de perceber. Outra coisa, são pessoas que não tiveram a chance de falar, de conversar, de se defender nas mídias, no que foi feito da vida delas. Então, quando elas chegam ali para falar, elas chegam para tentar esclarecer o máximo, né, de sandices, de mentiras, de narrativas. E para essas pessoas especificamente, o pessoal que é militar, né, assim, eles são bem proforme, né? Então, é preciso explicar o detalhe do detalhe, você vê a postura, você relembra o que é um militar, etc. O Garnier, o almirante Garnier, ele foi o militar de todos eles, eu particularmente achei, a pessoa mais firme, que não entrou em nenhum tipo de brincadeira, que levou aquilo muito a sério, que se mostrou indignado, que foi muito fácil de tirar as narrativas dos pontos que você apontou, mas com certeza, eu acho que a chave aí, porque o ITIV é exatamente isso, é você tentar ver se
tem fundamento que foi trazido nos autos do processo pela PGR, né, na denúncia. E quando falam de 14 mil homens, né, que tem ali o outro comandante, né, o tal do Júlio, ele então afirma 14 mil, e aí uma coisa bem simples, ele digitou no Google e achou esse número. Então isso prova, né, que não tinha fundamento, que isso nunca existiu, e que realmente, que se fosse algo assim, se essa conversa tivesse ocorrido, teria mais detalhes, não algo que você encontra no Google tão facilmente, e inclusive o número errado. Então, eu acho que aí foi realmente decisivo, né, de mostrar de que não houve nada disso. E aí eu preciso deixar aqui consignado que eu fiquei realmente triste igual a ele, né, quando ele mencionou que ele não teve a passagem ali de comando da Marinha e que ele não teve a despedida correta. E mostra essa parte assim que nos relembra quem são os bons militares, é exatamente isso, né? De amor à profissão e de que tiveram lealdade, que são uma equipe. Aliás, todos os militares que depuseram ontem mostraram como o presidente Bolsonaro estava abatido e doente, e era verdade. Então ele estava recolhido, né? E eles tiveram a preocupação de visitá-lo. Né, tem aqui o Paulo, que foi ministro da Defesa, tivemos também, que eu achei que ele se preocupava bastante, e o próprio Braga Neto, que a gente vai chegar nele e que eu vou te dizer, é muita injustiça aquele homem continuar preso. E eu quero saber se já saiu, né, alvará de soltura, pedido de perdão, indenização para o Felipe Martins, que isso está precisando. Ficou claro também, né, Fabi? O Bolsonaro não foi questionado disso, mas uma estratégia brilhante de sua defesa, aliás, com os dois advogados ali ao lado dele, ele fez questão de falar em justiça sofrida por Felipe Martins, embora, insisto, não tenha sido perguntado disso, até porque é outro constrangimento que Alexandre de Moraes, Luiz Fux, os ministros, até Paulo Gonet, que estava ali presente, passariam novamente. A história de uma prisão, porque ele teria ido dos Estados Unidos, isso nunca existiu, etc. Mas a Polícia Federal prefere chamar Bolsonaro para depor por importunação da baleia ou cartão de vacina, etc. E esse caso de Felipe Martins, que bastava uma resposta de Bolsonaro para tudo isso ficar claro, não o fizeram. Agora nós vamos exibir o vídeo em que Bolsonaro fala, porque ficou muito aquela questão, né? Da minuta, do golpe, etc. O próprio Anderson Torres falou, gente, não existe isso. Que tinha era um documento que tem padrão no Google, vocês acham isso no Google, que não foi redigido por mim, aliás, tinha vários erros, etc, etc, e que a gente nunca avaliou aquele documento e que encontraram no meio das minhas pastas, de uma papelada, etc, etc, e aí estão colocando isso como uma baita minuta golpista. O próprio Bolsonaro falou, não tinha cabeçalho, não tinha data, eu não assinei nada, então não sei por que vocês estão levando em consideração um papel que não tinha valor jurídico nenhum. Vamos ouvi-lo. Como o senhor lembrou também, numa das reuniões um padre estava presente e nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado,
o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então não existe essa possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição. É isso. Bom, esse era um dos documentos que embasavam ali toda a teoria essa feita pela Procuradoria-Geral da República na figura do PGR Paulo Gonet. Já temos aqui no estúdio Flávio Morgenstern. Flávio, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Agora nós estamos passando os interrogatórios, pouco a pouco. Esse é um trecho em que Bolsonaro desmente essa minuta golpista, como tem sido colocada aí. Ele diz que ele não assinou nada, não tinha sequer data, não tinha nada, ou seja, era um documento muito mal redigido, que foi parar no meio das coisas de Anderson Torres. O próprio Anderson Torres falou, como um ministro, ele recebe muitos papéis, muitos documentos, nem todos ele consegue ali ter tempo para parar. Ele falou que é um documento que você acha, inclusive, até no Google, num site de pesquisa. Mas queria que você avaliasse, de uma maneira geral, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobretudo essa questão da minuta. Bom dia, Lucas. Bom dia para a turma de Curitiba, Fabi, para toda a nossa audiência. Aliás, antes de mais nada, eu queria fazer desculpa pelo autoelogio, mas acho que este é o programa mais importante que nós fizemos no Café com a Gazeta até o presente momento. Essa análise deste, todos os depoimentos ali, achei que foi muito importante, inclusive discussão, né, com muitas aspas aqui, né, entre Anne, Guilherme, Luke, todo mundo ali maravilhoso, o Briguet também, eu acabei concordando até com pessoas discordantes, né, muito interessante tudo isso. Vamos falar sobre este trecho específico. Tudo o que se tem sobre uma ideia de que o Bolsonaro é golpista, ele queria dar um golpe de Estado, bibibi, bobobó, aquela coisa mais fuleira possível, envolve esta história de minuta do golpe. Inclusive, olha a expressão que é usada constantemente pela mídia. Minuta do golpe, ou seja, o cara vai lá, abre o Word, coloca lá no cabeçalho, né? Golpe de Estado. Vamos ver como é que eu vou dar um golpe de Estado. Vou abolir a democracia, meandros, tais. O que é uma minuta? Minuta não é um documento assim 100% oficial, ou seja, ele é quase como se fosse um rascunho de um documento oficial. Então assim, já tá ridícula essa história. Segundo ponto, que aqui é o primordial. Na verdade, existiriam supostamente, né, 2 minutas. Uma delas estava no computador do Anderson Torres, só que tem um problema. Que é o que o Anderson Torres, infelizmente, acho que ele não sabe explicar essa história direito, justamente porque ela é muito simples. É o seguinte, todo mundo estava passando no Zap uma ideia lá. O que o Bolsonaro poderia fazer, o exército, botar os tanques na rua, etc. Assim, aquele negócio não faz o menor sentido, porque era uma espécie de narrativa descritiva muito imaginativa de como se dá, de fato, como uma ditadura instaurada. Põe os tanques na rua, prende todo mundo, põe estado de sítio, ninguém pode andar nas ruas mais. Ou seja, uma coisa fantasiosa. Se o Bolsonaro fosse fazer alguma coisa para se manter no poder com os indícios e também provas que ele tinha a respeito de alguns problemas que tinham acontecido nos últimos meses, não teria nada a ver com aquilo. Aquilo é uma coisa completamente fantasiosa. O Anderson Torres recebe, vamos repetir o verbo, recebe um documento. Este mesmo documento que estava circulando pelo Zap. A Globo News já tinha mostrado esse negócio antes dessa história. Tá? Todo mundo já tinha recebido aquele mesmo documento. Vamos lá, colocar tanques na rua, não sei mais o que. É uma coisa que o Bolsonaro nem consegue controlar, minha gente. É igual o que ele estava explicando. Você tem que passar pelo Congresso. Sabe, teria que ter chancela de um grupo de senadores que cuida disso, que envolve Randolph Rodrigues, gente. Envolvia Marcelo Freixo na época. Você acha que isso iria passar? Quer dizer, não estava em discussão isso. O Anderson Torres recebe uma coisa que estava circulando pelo Zap. O que aparece
na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Um documento foi achado junto com o Anderson Torres. Nossa! Gente, ele recebeu um documento. Quanto lixo você recebe no seu WhatsApp em 1 hora? É impossível não ter lixo maior, entendeu? E aí, o que acontece? A Procuradoria-Geral faz um escarcéu, mas, na verdade, só voltando um pouco antes, né? Quando sai na Globo News, o que o Bolsonaro faz? Ele pede para o Anderson Torres para ver o que era, porque estava sendo discutido na Globo News. Ele diz isso, já está registrado. Vão lá e imprimem. Nossa, imprimiram a minuta do golpe. Meu Deus do céu, que coisa grotesca. Aí aparece essa segunda história agora do Mauro Cid, que numa delação tenta colocar uma espécie de autoria aquele negócio. Você fala assim, olha, na verdade apareceu um assessor e começou a fazer alterações, o Bolsonaro pediu alterações. Quer dizer, o Bolsonaro estava olhando e falando assim, olha, isso aqui, ó, se fosse para aplicar um troço como esse, não dá, isso aqui não faz o menor sentido, eu não controlo os tanques, não controlo isso, não controlo aquilo, não faz o menor sentido, gente. Vamos tentar. Aquele jeito do Bolsonaro, né? Eu até consigo imaginar a cara dele. Vamos seguir as 4 linhas da Constituição, sabe, sempre repetindo a história de seguir a Constituição. Aí, agora, o que nós vimos nos últimos depoimentos? Comandante da Marinha fala, não tinha nada de Felipe Martins na história. Comandante do Exército fala assim, olha, uma vez eu falei lá, talvez fosse porque eu não conhecia o Felipe Martins, então possivelmente fosse porque eu não conhecia o nome do cara. Depois eu fui ver, não lembro direito. Todos os comandantes, todas as pessoas de patentes maiores do que o Mauro Cid, vão lá e dizem, olha, não tinha Felipe Martins na reunião. Os dados do celular do Felipe Martins mostram que ele não estava no Palácio do Planalto. Para piorar, ele pediu Uber para outros lugares naquele momento, enquanto estava acontecendo esta reunião. Aí o Felipe Martins, a defesa do Felipe Martins pede, olha, eu quero colocar aqui os dados de geolocalização que foram revelados por quebra de sigilo anteriores a todo esse julgamento, anteriores a pedirem a prisão do Felipe Martins, dizendo que ele tinha ido para os Estados Unidos, sendo que PGR e STF já conheciam a geolocalização do Felipe Martins no Brasil, tá? Então, defesa do Felipe Martins agora está pedindo para colocar os dados de geolocalização dele no processo. Aí vai lá o STF e fala, não quero colocar. Que história é essa que você não quer colocar? Não quero colocar os dados de geolocalização. Ou seja, a única pessoa que cita o nome de Felipe Martins é um ajudante de ordens de patente baixa que depois, como revelou a revista Veja, estava sendo pressionado, porque ele diz, né, a narrativa ele já tem pronta, não importa a verdade, eles querem, eles mandam você falar o que eles querem e queriam a cabeça do Felipe Martins. Ele vai lá e coloca a única pessoa civil falando, na verdade foi ele que redigiu. Todos os presentes naquela reunião falam que foi o próprio Mauro Cid, entendeu? Agora vai lá o Mauro Cid, culpa Felipe Martins, deixou Felipe Martins 6 meses preso, 10 dias de solitária. Qual que é a única prova? Zero. É simplesmente o próprio Mauro Cid tirando o dele próprio da reta. Aliás, para todo mundo que agora fica tentando comparar o que o STF está fazendo com a Lava Jato, Lucas aqui falou muito bem, né? Quantos milhões foram devolvidos pela Lava Jato? Todas as prisões da Lava Jato, mas seguravam a pessoa até ela delatar, mas estava na lei. A prisão do Felipe Martins tem alguma coisa com lei? Parem de viajar na maionese. Felipe Martins, aliás, o último detalhe, né? O Felipe Martins está pedindo a cariação com o Mauro Cid faz quanto tempo? O STF não deixa. Felipe Martins, ele vai ser chamado para depor? Alexandre de Moraes morre de medo de Felipe Martins abrir a boca em público. A gente está vendo por quê. E tem uma outra questão também, que, veja, quem quer dar golpe de Estado, isso quem nos diz não sou eu, Flávia, Fabi, o Gui, a Anne ou o Briguet, são os livros de história. Ninguém dá um golpe através de uma minuta. Não existe isso. Quando você vai dar golpe, basta ver os vizinhos latinos, todo esse pessoal. Basta ver o que aconteceu na Venezuela, Cuba, Nicarágua, e dá para ir um pouquinho mais longe com Rússia, com Coreia do Norte, com China. É tanque na rua, meu amigo. É você tendo todo o controle do exército, indo para cima do governo atual, matando, prendendo e tomando o poder à força. Ninguém pega um documento de Word, assina, não existe isso.
Seria entre aspas, na cabeça de Paulo Gonet, um golpe inédito na história mundial, não brasileira. Né? Não existe isso. Quem que vai dar um golpe através de uma assinatura de uma minuta? É de uma ingenuidade muito grande. E agora, próximo assunto, ainda em cima dos interrogatórios de ontem, o Bolsonaro foi muito questionado por Paulo Gonet e por Alexandre de Moraes sobre duvidar do processo eleitoral, o que até onde eu sei não é ou não deveria ser crime. Ainda vivemos numa democracia onde há um preceito básico, liberdade de expressão. Você pode duvidar de quem ou do que você quiser, entre elas a justiça eleitoral. E aí, brilhantemente, ele mostra ali ele queria exibir um vídeo, não deixaram, e aí ele mostra ele lê ali, né, um tweet de Flávio Dino, ministro do STF, que disse em novembro de 2023, abre aspas, hoje em Recife, via comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis à fraude. Fecha aspas. Quer dizer, é um absurdo, né? E aí, Flávio Dino pode dizer, Bolsonaro não? Nós temos esse vídeo, pode rodar, Youssef? A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte, hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Bom, quero colocar Fabiana Barroso nessa discussão. Ele resgata aí Flávio Dino. Esse é o problema, né, de você ter políticos na Suprema Corte. Olha o constrangimento que ficou. A hora que ele começa a falar isso, logo depois, é que a gente acabou cortando antes, mas você vê o Fux tá assim, ó, tá morto de vergonha, sabe? Porque agora como é que vai fazer? Flávio Dino é um deles, que criticou a justiça eleitoral. Aliás, o que fará Flávio Dino? Porque eles vão fazer aquele rodízio. E hora ou outra o TSE cairá no colo de Flávio Dino. E aí, como é que ele vai ficar com as urnas eletrônicas que ele mesmo criticou? Vai ficar, no mínimo, uma situação constrangedora ali. Fabi, então quer dizer que nessa nossa democracia reborn, só quem pode criticar um lado, o outro nada. Vamos lembrar que Flávio Dino é comunista assumido. E comunista assumido não fica constrangido com absolutamente nada. Bom, colocando isso, é muito importante aqui essa narrativa que foi desfeita no depoimento aí do presidente Bolsonaro. Porque, óbvio, o que eles alegam? Né? Que já havia essa intenção do presidente dar golpe nele mesmo há 2 anos antes de encerrar o mandato, que isso foi, né, aumentando e vai parar lá no 8 de janeiro. Provas disso não temos. Né? Até a minuta que foi falada aqui, não tem minuta. Então, não tem minuta, não tem nem documento, e é constrangedor quando o ministro Alexandre de Moraes insiste em dizer que está nos autos. Né? Como assim está nos autos? Está nos autos uma invenção, porque eu me lembro dessa minuta que era mal feita, com erros jurídicos crassos, sem nem como discutiram sobre isso, e estava no Migalhas, aquele site. Pronto, falei, estava lá, andando para baixo, para cima, no Migalhas. E eu lembro de não ter dado atenção de tão ruim que era o documento. Pronto. Então,
Mas aí é importante, vamos voltar aqui para o Bolsonaro, quando ele fala, então, de que contestar é normal. Primeiro, a opinião dele, ele tem. Depois, ele mostra que isso anteriormente a ele ser presidente da República. Ele sempre se incomodou com isso. E por quê? Né? Porque talvez não passe, né, aquela lisura que todos nós, brasileiros, vamos precisar, inclusive nas próximas eleições. Aí vou fazer um parênteses. Aécio Neves, candidato à presidência em 2014, contestou na justiça. O que ele contestou na justiça? Estou aqui com o cabeçalho da ação. O PSDB solicitou uma auditoria independente para verificar as urnas no TSE. E aí diz que não encontrou, né, indícios aí de fraude, mas houve a contestação formal no TSE. Então, por que pôde o PSDB e o PL não? Aliás, toda a narrativa ela vem crescendo porque o abatimento do Bolsonaro, o abatimento de ter perdido as eleições, né, ficou muito pior logo no desdobrar ali que o PL foi utilizar os meios legais, são legais os meios, de dizer algo a respeito e levou uma multa de litigância de má-fé de 22 milhões, que poderia ser majorada e acabar com o partido. O presidente Bolsonaro explica isso ontem, né? Agora, por que o PSDB, que certos ministros foram ligados ao PSDB, pôde fazer isso e não sofreu esse tipo de sanção e não houve esse tipo de desconfiança? Aécio Neves não ficou inelegível, porque assim, se a gente for fundamentar, o que a gente vê aí, que uma condenação também vai acumular com mais uma inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então, quando a gente vê todo este quadro do que foi falado de Flávio Dino e de outros, Carlos Lupe, de pessoas que estavam no cenário e que não foi considerado que eles estavam perturbando, que eles estavam desconfiando além da conta. E o que a gente viu ali foi ridículo. Ninguém estava a fim de ver uma defesa de um tribunal que foi conduzido de forma diferente para os participantes. Não estou falando de urna eletrônica, eu estou falando do processo eleitoral como um todo. Por que ações de um determinado partido eram todas dada provimento e a outra negada com coisas semelhantes? Nós vimos essa diferença entre PT e PL, né? Então, só essa diferença de peso da balança, da condução do TSE, da ministra Carmen Lúcia, de dizer, não, vamos deixar a censura só um pouquinho, é inconstitucional. Isso é muito mais grave do que falas do presidente Bolsonaro, até do próprio Flávio Dino, que aí foi colocado no contexto para mostrar que tem dois pesos e duas medidas, e Fux, né, quando pôde fazer as perguntas, ele fez perguntas importantes, mas me incomoda que também ele usou o tempo que ele tinha, às vezes, para ou defender a própria corte, ou para fazer perguntas que ele ficou preocupadíssimo no dia anterior com a questão da arapongagem, né? Ele tem medo de ser vigiado e não está sabendo. Por quê? Está com medo. Primeiro, eu sei, ninguém deve ser vigiado, mas também ninguém deve ser condenado. E também não deve ficar preso como está o Felipe Martins. Então, de não deve, vamos acumular mais um, né, ministro? Então, assim, por que não foi todo mundo para casa e não pediram perdão? Porque está ficando cada dia pior. Pois é, Fabi. Nós temos o print em que é justamente que é usado por Bolsonaro. Ele não conseguiu usar lá nenhum material de foto, vídeo, áudio, por isso que ele teve que ler. Mas nós temos o print, ó, dá uma olhada. O Super Youssef coloca pra gente aqui na tela, onde Flávio Dino é o tweet dele de novembro de 2013. Hoje em Recife, ó, dá uma olhada, é a foto do ministro. Hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Será que temos um ministro do STF golpista, Flávio? Pois é, né? Como você disse bem, Lucas, esse é o problema de você colocar políticos para serem ministros, né? Vou sempre frisar, juízes. Essa mania brasileira de atribuir o título de ministro a quem é juiz do STF é uma lástima, uma tragédia, porque isso ajuda a confundir bastante
os papéis de cada um. Flávio Dino já tinha dito isso. Eu iria citar uma coisa que a Fabi já trouxe aí muito bem. Lá em 2014, tá, ou seja, depois, inclusive, desse tweet do Flávio Dino, Aécio versus Dilma, o PSDB, partido, então, do candidato Aécio Neves, e também a quem era afiliado um certo Alexandre de Moraes, mais ou menos a essa época, né, entrou com um pedido para averiguar, né, o que é que estava acontecendo. Fabi citou migalhas, achei aqui no conjuro. A TSE aceita pedido do PSDB e investiga urnas eletrônicas, tá? Aqui em 1º de dezembro de 2014. Aí olha só o que uma certa pessoa diz de uma maneira tão curiosa. Vou ler aqui o que está escrito. O ministro Gilmar Mendes explicou que é preciso dar atenção a esses questionamentos feitos pela população, porque eles têm uma carga negativa que afeta a legitimidade de todo o processo. Aqui aspas para o Gilmar Mendes. Por isso, devemos dar a devida atenção, mas não devemos considerar o pedido de esclarecimento uma ofensa às instituições ou um atentado à democracia. Nada disso. Devemos estar preparados para prestar essas informações, até porque estamos a falar de algo elementar, ou seja, de legitimação democrática, disse. O Gilmar Mendes, há 11 anos, disse que questionar o processo eleitoral não tem nada de ruptura democrática. Inclusive que é democrático justamente questionar. O Gilmar Mendes disse isso. Está no conjuro. Tá? Não sou eu que estou dizendo. É o Gilmar Mendes dizendo uma coisa como essa. Gilmar Mendes que foi indicado ao STF pelo Fernando Henrique, que era do PSDB, que faz um grupo no STF junto com Alexandre de Moraes, que era do PSDB, falando sobre a eleição no qual o PSDB levantou dúvidas sobre a urna eletrônica através da figura de Aécio Neves. Pega o final ali da fala da Fabi, né? Ou seja, quando é o PSDB pode tudo. Agora, se você questiona... é um ataque à democracia. Aí você está tentando dar um golpe. Aí onde já se viu você questionar este tipo de coisa? Ora, vamos lá. Também um fio aqui que é importante nós puxarmos. A delação do Mauro Cid agora, para estar acontecendo toda essa patacoada de golpe, essa palhaçada que não convence ninguém, ela surge porque Mauro Cid começou a ser investigado por causa de cartão de vacina. Lembra dessa história? Bolsonaro falava o tempo todo, eu não tomei vacina, fez até piada, né? Tomar vacina vai virar jacaré. Eu não tomei vacina, eu não tomei vacina, eu não tomei vacina. Bolsonaro dizendo. Aí vão lá e investigam o Mauro Cid. Olha como eles inventam a investigação. Investigam o Mauro Cid por causa de uma suposta fraude em cartão de vacina. Como é que o Bolsonaro estaria falando em público, eu não fui vacinado, e estaria fraudando o cartão de vacina para ele não se vacinar e aparecer como vacinado? Não faz o menor sentido. Essa própria investigação não faz o menor sentido. Aí fazem busca e apreensão na casa do Mauro Cid e começa a puxar um monte de fio, né? Então é baleia, então agora é venda de joia, agora é seu pai, agora é sua esposa, agora são suas filhas. Inclusive foram citadas, né? Pelo menos uma das filhas dele foi citada nessa investigação. E aí chega-se finalmente, né, por causa de uma mensagem lá que estava no e-mail dele, na lixeira, falou assim, tá vendo, então tinha um golpe de Estado em curso, olha só, Bolsonaro sabia de tudo. Gente, todo este processo, desculpa, é uma farsa. Isso aqui você nunca vai conseguir apresentar na corte internacional, numa corte americana, numa corte minimamente civilizada e dizer, tá vendo? Ó, o Bolsonaro, de fato, ele estava tentando dar um golpe de Estado. Tudo o que eles fazem é circunscrever a eles próprios. A Globo News dando apoio para eles o tempo todo. Aos jornalistas amiguinhos deles dando apoio o tempo todo. Né? Inclusive a maior jornalista do Brasil, aquela mais histriônica, misteriosamente estava de férias bem nessa semana. Né? Então, assim, a gente está vendo hoje simplesmente uma narrativa colocada com pontinhos
a serem cumpridos e sempre com aqueles termos repetidos. Porque os golpistas, porque a trama golpista, porque a minuta do golpe, porque os antidemocráticos, porque a abolição do Estado Democrático de Direito, enquanto nos documentos deles, que pouca gente lê, sabe o que está citado? Bolinha de gude. Estilingue. Eu não estou brincando. Eles citam bolinhas de gude e estilingue como as armas para o golpe de Estado. Este é o Brasil do STF. Quero levar essa discussão a Curitiba com Guilherme Oliveira. Imaginem, Gui, nos almoços, nos jantares servidos com lagosta e champanhe, no nosso bom e velho, né? Bom STF, imagina lá os ministros. Ô, Dino, você ferrou a gente, hein? Com seus posicionamentos, foi difícil segurar. Devem ter até chamado ele daquele apelido lá que ele falou esses dias, de rocambole do quê, Gui? Meu amigo, aí fica complicado, viu, esses apelidos aí. Você sabe que só quem pode falar esses apelidos aí é o presidente da República, o resto vai preso aqui nessa extinta democracia do nosso país. Eu deixo meu abraço aqui pro Flávio, também pra Fabi. O Flávio falando do Gilmar Mendes, eu lembrei na ocasião, lá em 2015, quando o Gilmar Mendes disse que o PT instalou a cleptocracia no país, e hoje Gilmar Mendes está aí um grande defensor do Partido dos Trabalhadores. Não se sabe por quê, não é mesmo, meu amigo Lucas Saba? E também, é claro, o mesmo Gilmar Mendes, um dos que contribuiu para que a Lava Jato fosse enterrada de vez, junto com o Dias Toffoli, Edson Fachin e tantos outros. Olha, meu amigo Lucas Saba, a gente falando sobre ter opinião, aí eu volto no início do comentário do Flávio, quando ele cita que esse programa talvez esteja sendo o melhor de todos, o Café com a Gazeta, que nós já apresentamos até aqui, por conta das opiniões que emitimos, a divergência de opiniões em determinados momentos, mas acima de tudo, pela pluralidade, pela opção que nós temos de opinar. Quando nós chegamos em um momento como esse do Jair Bolsonaro citando o ministro Flávio Dino e constrangendo muitos dos que estavam ali em relação a esse comentário, é mostrar que todos nós podemos duvidar de alguma coisa em qualquer momento da história, inclusive em relação às urnas ou à segurança que elas têm ou não. O próprio Flávio Dino, um comunista assumido, aliás, o presidente da República comemorou o fato, né, de ter pela primeira vez, segundo palavras do próprio Lula, um comunista no Supremo Tribunal Federal. Não sei se é a primeira vez, pode ser que já esteja se repetindo há algumas décadas a presença de comunistas no STF. Fato é que assumido, declarado, de fato, deve ser o Flávio Dino. Mas quando o Bolsonaro traz essa discussão em relação a ser possível duvidar, inclusive você duvidar das urnas e se tornar ministro do STF, dá a ideia de que o ambiente de discussão deve voltar ao nosso país. A divergência de opiniões, a democracia que o STF, junto com esse executivo do PT, querem acabar completamente. Isso acontece nas redes sociais e tem acontecido, a gente tem que lembrar das eleições municipais ano passado, quando nós não tivemos simplesmente o X aqui no país. O Alexandre de Moraes, esse mesmo aí, que eu volto a dizer, que fica de risadaria no julgamento, importantíssimo, é o mesmo que bloqueou o X, é o mesmo que arrumou confusão com o Donald Trump, com o Elon Musk, é o mesmo que tenta fechar as redes sociais quando a presidente do PT, ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, diz que as redes sociais devem ser reguladas porque senão a esquerda vai tomar pau. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer quem é o Alexandre de Moraes, a gente não pode esquecer quem é o Flávio Dino, esse mesmo que politicamente contesta as urnas eletrônicas quando de alguma forma faz mal a ele, e quando chega no posto de ministro da Justiça e Segurança Pública, fecha os olhos para tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Fecha os olhos e as imagens, né? Sumiram as imagens do 8 de janeiro de 2023. É o mesmo Flávio Dino que está aí no Supremo Tribunal Federal, que criticou as urnas, a segurança das urnas, que disse que não sabe de nada do que aconteceu no 8 de janeiro, mas viu de camarote, que não sabe onde estão as imagens que esconderam, sumiram, sabe-se lá por quê. É o mesmo que tem opinião muito parecida com a do Jair Bolsonaro. Mas não tem ninguém indo atrás do Flávio Dino. Não tem ninguém investigando o Flávio Dino.
Não tem ninguém criando a narrativa de que houve uma tentativa, uma suposta tentativa de golpe. O STF se ampara numa minuta que ninguém sabe onde é que está, numa fala que antes era o delator, a grande imprensa tratava o Mauro Cid como delação, o delator Mauro Cid fez uma delação premiada, aí virou colaborador, réu colaborador, pelo Alexandre de Moraes e por todos que falam por aí. Esse é o país que está posto. Essa é a nossa realidade. Um ministro do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes, que é muito parecido com o Flávio Dino, muito parecido, que é muito parecido com o Luiz Roberto Barroso. Ontem nós mostramos um vídeo do Barroso dando piti contra o Gilmar Mendes aqui, falando da psicopatia do Gilmar Mendes. É o mesmo que lá em Nova York, quando alguém contesta as urnas, ele diz, perdeu, mané, não a mola. E é a mesma frase que foi utilizada para levar a Débora Rodrigues para a cadeia. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!